Vamos lá, começamos o capítulo com o Saitama na capa com sua pose séria, extremamente séria. Ele fica encarando a situação de uma forma peculiar, enquanto o careca parece entender o cenário que se encontra. Na capa, vemos os dizeres que estamos em meio a tempos de mudanças, trazendo o entendimento que algo grande vem aí. 必殺マジシルマジ殴り Yo, Geeks, é com ele e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 190 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar o capítulo 190. E que capítulo, hein? Finalmente a gente começou a ter a introdução daqueles novos personagens que vão atormentar tanto a vida da associação de heróis, dos heróis ali da associação. E tudo isso pra gente comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E olha só, você também pode se inscrever lá no Vida de Geek, o link tá na descrição. Lá a gente tá falando sobre séries, sobre filmes, sobre animes, os animes específicos que eu tô acompanhando, eu tô falando por lá. Então se inscreva lá no Vida de Geek, tem muita coisa interessante pra gente comentar neste novo canal. Vamos para o capítulo com alguém dizendo que o Dr. Malfoy não é uma pessoa confiável. E quanto mais se sabe da associação, mais ela fica podre. Vemos que se trata de alguém reformando uma base e observamos que é Imperial Child. O garoto comenta que não pode mais esperar que essa limpeza ocorra na associação e diz em seu pensamento para que a associação, os heróis de classe S e ao Dr. Malfoy para lhe observar de que ele mudará tudo. Assim, uma mensagem chega no relógio do Imperial e o Zubman está querendo tomar um milkshake com ele. Imperial Child então aceita o convite, dizendo que Zubman é um herói sério e por isso que levará essa mudança ao pé da letra. Zubman e ele se encontram e o herói mais velho pede desculpas a Imperial por ele ter esperado muito o milkshake, mas o garoto parece meio aéreo. Zubman percebe que tem algo errado com o Child e questiona qual é o problema, perguntando se ele está com dor de barriga. Imperial Child então está indignado porque seus colegas de classe zombaram do nome de herói dele. E Zubman tenta dizer para deixar para lá, para não se preocupar com isso, mas não tem como. O garoto está pistola. Child diz que recebeu um nome de herói embaraçoso demais e fica indignado ao pensar que durante esse tempo todo, todos estavam lhe zoando por detrás por causa do seu nome. Imperial fica até mesmo bravo com Zubman porque acredita que o herói também já lhe zoou e fica extremamente irritado, dizendo que pelo Zubman ser o que ele era, o herói talvez lhe entenderia. O garoto sai correndo da onde Zubman está, dizendo que subestimou o herói, achando que ele o entenderia e diz que odeia os adultos. Zubman tenta contornar a situação, mas não consegue fazer nada. Ele pega o celular e manda uma mensagem para o garoto, dizendo que não tinha sido a sua intenção para lhe magoar. E depois de vários capítulos, olha quem está de volta. A mulher mosquito está na área cuidando de uma barraquinha de takoyaki, agradecendo seus clientes pelas compras. E algo até mesmo mudou nela, já que os garotos estão a chamando de garota descolada. Mas tudo muda quando a molecada questiona o porquê dela estar fazendo cosplay de mosquito. Ela fica furiosa e diz que vai sugar o sangue dos dois. Mas atrás dela surge Armored Gorilla e lhe dá uma buta agulhada lá onde você sabe onde e faz ela desmaiar. A mulher mosquito diz que o gorila não pode fazer isso assim do nada e ele responde que na verdade está quase querendo soltar um pouco do sangue dele. Assim, Armored se vira para o lado e pede para o Dr. Genos, presente no fundo ali do estabelecimento, para que ele restaure a bolsa de sangue dela, porque senão a mulher mosquito ficará com fome e irritada em pouco tempo. Dr. Genos pede para que ele
eles tenham paciência e diz que a incubadora está cheia nesse momento. Mas então eles recebem uma visita inesperada. Zubman aparece e começa a conversar com eles. Dr. Genos questiona o que Zubman veio a ter com eles, enquanto a mulher mosquito dá um chá para os dois beberem. Mas quem bebe mesmo é ela. Zubman diz que existem pessoas bem estranhas surgindo no mundo. E um deles até mesmo conseguiu derrotar o monstro Garou com apenas um único golpe. Armored pega a mulher mosquito e tira ela da sala, deixando apenas os dois para conversarem. Enquanto Zubman percebe que existem muitos outros esquisitos por aí. Zubman diz que o senso comum está sendo quebrado ainda mais por esse indivíduo que derrotou o Garou. E Dr. Genos confirma dizendo que o herói está certo. Zubman diz que só pode supor que o limitador desse herói esteja desligado. E o Dr. Genos questiona o que ele quer com a sua presença. O herói responde que quer que Genos tire dele o seu limitador. E o doutor apenas diz o número 66. Genos diz que debaixo da loja existe um porão. E ele vai mostrar ao Zubman algo interessante que existe por lá. Esse ponto é algo extremamente interessante para a gente começar a pensar na forma como o Zubman pode ter o seu limitador removido. E a gente pode até mesmo questionar ali como seria essa capacidade do Zubman ter ali o seu limitador removido. Será que a sua regeneração seria algo instantânea? Será que esse poder ali dele perder? Porque o Zubman ele é um personagem para isso, né? Para acontecer todas as mazelas terríveis, né, tanto ali para o One e também o Murata fazerem a parte mais gore possível e ele mesmo assim conseguir se regenerar. Só que a regeneração do Zubman é um pouquinho mais lenta, né, um pouquinho mais devagar do que o processo específico ali dos personagens, né, do que realmente poderia ter. E nessa percepção de ter uma regeneração instantânea seria algo realmente que eu penso para um limitador ser retirado, ser removido. E lembrando que foi o Dr. Genos que percebeu que o Saitama havia removido seu limitador, ou seja, as pesquisas serão interessantes. Só lembrando que o limitador do Saitama era o seu dente. Se você está acompanhando os capítulos extras aqui no canal, a gente já falou sobre isso, tem um dos capítulos extras que aparece aí, eu acho que é o 181,5, 182,5 que a gente trouxe aqui no canal, e que o limitador do Saitama era o dente dele, né? Pelo menos é o que dá a entender ali do capítulo, que ele arranca o dente dele fora e assim ele consegue ter toda a capacidade e poder realmente de volta, ou ter esse Saitama que a gente tanto conhece nos dias atuais. Vamos para uma sala de reunião e vemos Snake conversando com alguém que está lhe explicando um crime. Ele diz que a vítima era um executivo de uma das empresas patrocinadoras da Associação de Heróis. O executivo estava desaparecido desde o final do ano passado, mas recentemente um esqueleto humano foi encontrado em uma sala secreta no porão de sua casa. É descrito a situação do corpo e é algo nada agradável, e que de acordo com as evidências no local, concluíram que o autor do crime só pode ser um monstro. E se esse for o caso, isso se torna um desastre causado por monstros e não um caso policial. Portanto, a investigação foi assumida pela Associação de Heróis. O executivo disse que gostaria que Snake se encarregasse da investigação e que analisasse esse caso, que envolve um monstro. Ele lhe entrega alguns materiais para referência. O executivo da associação diz que o incidente aconteceu há 2 anos. Então, resolver rapidamente esse caso é algo impossível. Eles informam que precisam de pelo menos fazer de conta que estão investigando e agindo como gesto para a polícia e para a família da vítima, e que isso já seria o suficiente. É o famoso coloca o corpo de lá, coloca o corpo daqui, mas pelo menos está fazendo alguma coisa, né? Entre aspas. Assim que receberam a assinatura do Snake, os documentos de transferência de responsabilidade estarão prontos. Dessa forma, o executivo diz que estará transferindo o pagamento para o herói até o final da semana. Ele agradece por assumir o caso. Agora, Snake tem a liberdade para agir como quiser. Assim, o herói sai da sala com a papelada e dá de cara com o Imperial Child.
Mas quando o herói de classe B reconhece o garoto, ele fica irritado, dizendo que não aceita mais ser chamado assim. Ele questiona ali o que isso quer dizer e o garoto realmente está vestido como trajes todo de um bad boy, ou pelo menos tentando fazer um cosplay ali dos personagens da Tokyo Manji, de Tokyo Revengers. E o garoto informa que sabe sobre a morte do executivo patrocinador. Imperial diz que a notícia lhe intrigou um pouco, então fez algumas pesquisas por conta própria e descobriu quem é o verdadeiro culpado. O garoto informa que entre os executivos da Associação de Heróis existem indivíduos desonestos que no passado mantiveram monstros e criaturas anômalas como mercadorias para serem exibidas, animais de estimação ou para operações no mercado negro. E parece que ao longo do tempo, alguns deles escaparam durante o processo de distribuição ou nas mãos dos compradores, causando grandes desastres. O garoto diz que não é a primeira vez que há vítimas, e o caso que Snake assumiu dessa vez é um dos exemplos dessas situações que circularam. E o monstro causador do crime foi exterminado há 6 meses. Isso foi confirmado através de um chip de identificação implantado em seu corpo. Ele foi tratado em sigilo para evitar a propagação de escândalos na Associação de Heróis. O garoto disse que percebeu que Snake estava carregando um fardo terrível, escutando sobre o incidente tão macabro, deixando o herói de classe B em choque. Snake pergunta por que Imperial lhe contou tudo isso e o garoto responde porque sentiu dó dele, já que teria que perseguir o monstro semanal para sempre. Snake fica extremamente irritado com a situação, dizendo que os executivos estão lhe subestimando, lhe chamando de idiota. E assim, depois de jogar a bomba, o garoto se despede. Ele continua se dirigindo para fora da base da Associação de Heróis e no meio da estrada um helicóptero ultramoderno aterriza para buscá-lo. E então vemos o logo da New Heroes, a nova Associação de Heróis. Ou seja, Imperial Child parece ter abandonado a Associação de Heróis para entrar na New Heroes. Vamos para uma sala secreta e um grupo de executivos estão conversando com McCoy informando os últimos acontecimentos. Um deles diz a McCoy que logo após a aposentadoria do Silver Fang, agora a Imperial Child cancelou seu registro no cadastro de heróis. Os executivos ficam se perguntando o porquê e um rapaz misterioso surge na sala dizendo que isso exige uma explicação muito simples. Imperial foi desprezado por ser um prodígio de 10 anos, o herói de classe S assim decidiu ir embora. Por mais que o rosto seja desconhecido, a voz faz com que os executivos reconheçam o herói. É a My Mask. Alguns executivos ficam cabreiros do Mask ter feito mais uma nova cirurgia plástica, mas o herói continua seu discurso. Ele coloca alguns papéis na mesa e diz que alguns dias atrás, Imperial Child entregou à diretoria uma petição que compilava as opiniões dos heróis de classe B para baixo, bem também como cidadãos comuns. Esse documento aborda os problemas do sistema de heróis profissionais, propunha soluções e reformas nos cargos dos executivos, além de uma ideia para a criação de uma nova equipe especializada em enfrentar desastres de nível dragão ou superior, e ninguém lhe deu a atenção devida. Dessa forma, em outro lugar, começa uma transmissão com um cara usando a roupa de um mágico, com uma cartola na cabeça escrita New. Ele está dizendo que a New Heroes está fazendo esse evento por causa de um novo herói que se juntou a eles, e que esse herói era um prodígio na Associação de Heróis, que fez a sua transferência de última hora. Mas antes que o apresentador pudesse dizer qualquer palavra sobre a apresentação, o garoto lhe interrompeu, dizendo que o nome dele antigo de herói já havia sido jogado no lixo. Ele diz que usará qualquer meio necessário para proteger a paz e agora é o novo herói renascido. Seu nome de herói agora é Imperador Implacável. Caraca, que situação é essa do Imperial Child, né? Em comparação ali com a webcomic, teve um desenvolvimento muito maior. A gente já sabia algumas coisas que incomodavam, né, o Imperial Child, devido aos desenvolvimentos do personagem por si só ali do mangá, né, a forma como ele não gostava muito do Turbofoy, da forma como tem essas tretas ali na webcomic também, mas no mangá ficou bem mais claro essas evidências, né, essa parte mais infantil dele, tanto também da forma como ele é tratado de um jeito mais infantilizado, e isso acaba mexendo um pouquinho na cabeça dele, e ele degringolou da Associação de Heróis, e a situação só não ficou pior
porque ele não vazou nenhuma informação. Não vazou nenhuma informação que ele descobriu ali da associação. E se ele quisesse fazer isso, ó, meu amigo, a associação caía da noite pro dia. Voltamos então para a reunião do Mask com os executivos e o Amai está dizendo que a transferência de heróis de classe S para New Heroes certamente se tornará ainda mais fluida. Mask diz que para superar essa situação desafiadora é necessário restaurar a credibilidade da associação, que foi manchada, e criar um pilar sólido o suficiente para fazer com que os heróis existentes reconsiderem a transferência. Ele diz que assim seu plano é criar um herói supremo, um símbolo da paz. Mas os demais executivos não estão muito confiantes na aposta de Mask. Isso porque o herói está apostando em nada mais, nada menos do que o próprio Saitama. Ele diz que mesmo se forem escolher alguém para o projeto de desenvolvimento, seria melhor ter alguém mais brilhante, com mais brilho. Os resultados dos testes de resistências do Careca de Capa estão no máximo, mas recentemente as suas realizações foram apenas derrotaram um nível demônio, que já estava enfraquecido por outros heróis. Cara, que blasfêmia. E derrotar outro monstro fraco. Mas Mask chama a atenção, dizendo que até este ponto nem sequer perceberam os problemas que existem e tudo é uma questão de ser esperto. Mask diz que percebeu que enquanto os executivos não estão fazendo nada, ele expandiu suas conexões em todas as direções, incluindo o governo, as autoridades e as finanças. Ele diz que a hora chegou e que no futuro a associação vai depender do sucesso desse projeto e que todos precisam trabalhar duro para que esse trabalho não se torne um fardo para eles. Acho muito interessante observar que o Mask se preocupa mesmo com a sociedade e até mesmo com a imagem da associação de heróis, né? Por mais que a gente sempre esteja focado nessa idealidade do Mask de ser um idol, de ser realmente um herói ali que tá mais pra se promover do que ser um herói por si só, e meio que tipo assim, a gente às vezes esquece que ele é um herói. É cada maluco das ideias em One Punch Man que a gente esquece realmente que os personagens são heróis, e quando eles passam uma imagem como alguém heróico, a gente esquece, né? Tem essa ideia realmente tipo, caraca, o Mask se preocupa ali com as pessoas, se preocupa com a associação, se preocupa com essa imagem que eles vão transmitir. Então eu acho interessante esse ponto de vista sobre o personagem e a forma como isso traz um pouco mais de desenvolvimento para ele. McCoy então pede licença para se retirar da sala para atender o seu celular e começa a pensar que já conhece a verdadeira identidade de Amai Mask através de sua análise de informações. O executivo usou isso para promover Mask como conselheiro e figura proeminente da associação, criando conexões com a alta sociedade. A ideia é revelar a verdade sobre Amai em um momento estratégico, causando um grande escândalo. Isso prejudicaria os poderosos que têm laços com o herói, ameaçando sua posição. Eles não iriam tolerar o herói ou a associação mais. Quando isso acontecer, McCoy assumirá o controle da situação. Nesse ponto, ele planeja deixar os New Heroes caçarem o Mask. Enquanto vemos ao fundo alguns heróis com lanças e uma cabeça representando a de Amai Mask. McCoy continua pensando que a New Heroes busca ganhar reconhecimento das autoridades superiores e apoio dos cidadãos. Enquanto isso, a associação de heróis corre o risco de ser prejudicada pela interferência de poderes políticos, governamentais e financeiros. Para neutralizar essa ameaça, McCoy revela que compartilhou todos os dados da associação com os New Heroes em uma posição de liderança. Assim, McCoy liga de volta para quem havia ali ligado, dizendo que o esquema de apostas envolvendo heróis parece estar indo bem e elogia a orientação da pessoa que está com ele na linha. Esse sucesso é atribuído à orientação de alguém chamado de Ryumon, e o mesmo está sentado em uma poltrona da New Heroes bem parecida com aquela que o Imperador Implacável, o antigo Imperial Child, estava utilizando. Ele diz que está ansioso para que McCoy traga seus amigos jogadores de volta ao local onde eles estão.
Ryumon diz que no cassino deles as coisas são ainda mais emocionantes, porque afinal não é apenas sobre heróis, mas também sobre os monstros. E os monstros vão continuar aumentando e ficando cada vez mais fortes. Assim, temos uma página dupla incrível, mostrando as sombras dos novos heróis da New Heroes, e o Ryumon diz que isso deixará o jogo ainda mais quente. Agora sim, agora a treta vai começar em One Punch Man. Se a galera já achava que os heróis ali do mangá poderia parecer The Boys, agora os verdadeiros The Boys chegaram. Vai ter ali criminoso, vai ter psicopata, vai ter ali tudo de maluco nessa galera da New Heroes que a gente vai observar nos próximos capítulos, mas agora sim, os The Boys chegaram, né? Essa é a análise. A associação é meio perdida e tudo mais, mas tem uma galera querendo fazer ali o que é certo. Agora, essa galera aqui dos próprios New Heroes, eles querem fazer o certo, mas, cara, dane-se as consequências, né? Então a gente vai ter um pouco dessa dualidade dessas duas agências lutando umas contra as outras ali para ter esse contexto ainda mais aproximado e desenvolvido no mangá de One Punch Man. E quem ganha sobre esse aspecto é a gente, né? A forma como a disputa vai começar, vai aprimorar e vai trazer realmente essa dualidade entre os super-heróis. Assim, o capítulo termina trazendo as sombras de 5 novos personagens e a apresentação de Ryumon, que tem de tudo para colocar o mundo de One Punch Man de cabeça para baixo.